Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Ainda no módulo 1. Nós paramos na página 52, tá? Antes da aula de revisão. Então, vamos lá. Eu tenho um verbete, tá? De um dicionário. E eu tenho todas as informações desse verbete, que é a língua, tá? Logo após, em azul, eu tenho a separação silábica, tá bom? Então, vamos à interpretação na página 52. Está perguntando o seguinte: no verbete da página anterior, logo após a entrada, é indicada a separação silábica da palavra. Como essa separação silábica é marcada? Eu tenho ali, ó, ela está em azul e isolada do restante do verbete por meio de parênteses, tá? Como nós vimos. Nessa separação silábica aparece indicada qual é a sílaba tônica da palavra? Transcreva a seguir e explique como essa indicação acontece. A sílaba tônica, a sílaba mais forte, é um min, tá? E ela está grafada, escrita em itálico, ou seja, quando a letrazinha fica assim de lado, tá? Verbetes de dicionário podem apresentar diferentes acepções, diferentes sentidos, ou seja, significados para sua entrada. Reveja o verbete da página anterior. Quantas acepções foram apresentadas para a entrada do verbete? 5. 5 significados, tá bom? De que formas essas acepções são identificadas? Elas são organizadas por número. Para uma das acepções da entrada língua, o verbete apresenta um sinônimo, ou seja, uma palavra de sentido aproximado. Em que acepção isso acontece? Qual é o sinônimo dado? Na acepção 3, e é dado o sinônimo palavra idioma, o sinônimo de língua, idioma, tá? Das acepções apresentadas nesse verbete, qual você ainda não conhecia? Aí você é uma resposta pessoal, tá? A classe gramatical e o gênero masculino ou feminino de uma palavra são informações que geralmente são apresentadas nos verbetes. Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra do verbete lido? Como essa informação é apresentada? Vamos lá. A entrada língua é um substantivo feminino, tá? E essa informação é indicada pelo S pontinho F, ou seja, é um substantivo feminino, tá? Aqui, a entrada desse verbete muda de gênero quando usada em uma de suas acepções. Em qual acepção isso acontece? Há um destaque, um símbolo indicando essa mudança de gênero da palavra? Vamos lá. Na acepção 5, no sentido 5. A acepção em que a entrada muda de gênero é marcada pelo sinal. Tem um sinalzinho, tá? Esse sinalzinho significa a mudança de gênero e acaba alterando também o significado da palavra, tá? Algumas acepções desse verbete têm seu campo temático indicado, ou seja, a área do conhecimento que costumam ser empregadas. Quais áreas do conhecimento são citadas? Então, eu tenho anatomia, linguística, tá? E isso. Vamos voltar lá um pouquinho para ver, ó. Na 1, eu tenho aqui, ó, anatomia. Na 2, ó, ling, né, que significa linguagem, tá bom? Então, essas são as abreviações. Como essas informações aparecem no verbete lido? Também aparecem abreviadas e por meio entre parênteses, tá? No fim do verbete, após as duas barras verticais, são apresentadas algumas expressões que mostram exemplos
o uso da palavra língua. Nesses usos, os sentidos dessa palavra são figurados, ou seja, não correspondem exatamente às acepções apresentadas no verbete, que é o sentido real dessa palavra, tá? Então eu tenho, ó, dar com a língua nos dentes, dobrar a língua, língua ferina, não falar a mesma língua, língua de trapo, que é a pessoa que fala muito, né? Não ter papas na língua, a pessoa que não pensa para falar, tá bom? Aí você vai responder se você já usou alguma dessas expressões, tá? Embora não corresponda exatamente às acepções do verbete, cada uso da palavra língua nessas expressões mantém certa relação com alguma acepção apresentada. Dessa forma, relacione cada expressão à acepção. Vamos lá. O uso da palavra língua nas expressões A, B, C, E e F apresenta um sentido da acepção 1, tá? Do número 1, enquanto a letra D apresenta um sentido correspondente ao número 3, tá bom? Ao sentido número 3, lá na paginazinha do dicionário. Aqui, ó. Algumas dessas expressões podem ser usadas em contextos informais. Cite duas que apresentam essas características. Dar com a língua no dente, dobrar a língua, tá? Eu posso usar quando eu. Foi o que eu expliquei, tá? Dobrar a língua, pensar quando eu for falar. E língua de trapo, não ter papas na língua, tá? Os verbetes de dicionário podem apresentar ainda os seguintes elementos: o som, o plural, a indicação do gênero, tá? Então eu vou pegar essa cozinha e vou pintar, ó. Afixar significa esse fixar aqui entre os conchetes, significa o som. Aqui, ó, feminino, né? Significa o gênero, pinto de vermelhinho, espinhão. O plural de verde, espiões, tá bom? Qual é a classe gramatical da palavra afixar? É um verbo. Como é feita? Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra espião? É um substantivo, é um nome e é um substantivo masculino. Como é feita a separação silábica? Vou aproximar aqui, ó. A, fi, sa e espião, tá bom? Na página a seguir, nós vamos ver os verbos regulares e irregulares, tá? Só um momentinho. Eu tenho aqui um poema, tá? O mar. Leiam com calma e vamos responder. Ó, de acordo com o que é descrito no poema, explique por que o título dele é mar. Porque está falando do mar, da praia, da areia, tá? No poema, o eu lírico narra uma cena composta de diferentes ações, tá? No momento dessa descrição, essas ações estavam acontecendo ou já haviam terminado? Estavam acontecendo naquele momento, tá? Por isso que é usado o presente. No penúltimo verso, o eu lírico emprega uma forma verbal, tá? Em um contexto inusitado. Por que isso pode ser considerado inusitado? Ele fala assim, ó. E as ondas ficam se perguntando se o mundo cabe num grão de areia, porque a onda não tem como perguntar, então é uma personificação, tá? Na página 56, eu tenho exemplos dos verbos rosnar e mostrar, tá? Os verbos terminam em ar, então pertencem à primeira conjugação. Então, eu tenho os verbos da primeira conjugação que terminam em a, da segunda que terminam em e e da terceira que terminam em e, tá?
Isso é importante para a nossa prova. Aqui eu tenho o verbo correr e caber, tá? Verbo, essa página é a página 57. Então, qual é o radical desses verbos? O que se mantém? Correr, né? O C, o O, o R e o R, e o caber cabe até o Bzinho. Em qual desses verbos os radicais se repetem? O verbo correr, porque ele segue um padrão. Qual desses verbos apresenta radicais e terminações diferentes? O verbo caber, porque muda, tá bom? Então, como a gente viu, o verbo irregular é aquele que não segue um padrão de conjugação, tá? Enquanto o regular segue. Aqui, ó, a gente viu no poemazinho que está falando da pombinha, tá? A gente viu que o tema é a roupinha do casamento da pombinha. Quais formas verbais aparecem? Está, fazendo, lavando e é. Ou seja, quais verbos, tá? Então, eu tenho o verbo estar como um verbo regular, perdão, irregular, fazendo irregular, lavando é o verbo lavar, é um verbo regular, e o é um verbo irregular, que muda totalmente, tá bom? Ó, presente, eu sou, tu és, ele é. Olha como é que mudou o radical, a terminação, tudo. Identifique a locução verbal que é na cantiga. Qual é o verbo auxiliar, em que tempo ele está? Eu tenho o verbo está, fazendo o papel de verbo auxiliar, e ele se apresenta no presente do indicativo. Tá bom? Qual é o verbo principal? Fazendo. E qual é a forma nominal? Fazendo. É o gerúndio, tá? Os verbos que formam essa locução são regulares ou irregulares? São irregulares, porque mudam, não seguem um padrão. Por qual forma verbal a locução pode ser substituída? Em vez de estar fazendo, eu poderia usar faz, tá? A boi velho não busques abrigos, não há alfaiate que não fique com agulha. Qual o sentido? O primeiro, você não depender das pessoas mais velhas, e o segundo, você aprender a lidar com as dificuldades, tá, da profissão. Agora, os verbos em destaques pertencem a qual conjugação? Eu tenho busques, que é o verbo buscar, e pique, que é o verbo picar. Então, pertencem à primeira, tá? Qual é o radical de cada verbo? Buscar é busque e picar é pique. Qual é a classificação desses dois verbos? Os dois são regulares, pois eles seguem um modelo de conjugação, tá? Não há alteração nos radicais, tá bom? E quando muda, é apenas para preservar a identidade, perdão, fonética, tá bom? Então é isso. Vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.